começando mais um programa Essence na TVC São Leopoldo. Um programa para quem quer pensar e aprender sobre o desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou a Tatiane Martins. E eu sou a Larissa Moraes. E nós estamos aqui hoje para abordar um tema que, ao escolher, né, Lari, a gente pensou, bom, Sim. diante de tantas possibilidades que nós poderíamos trazer aqui para vocês, que nos acompanham, que já têm assistido os programas anteriores, nós escolhemos abordar o tema relacionamento. Gente, é um tema bem polêmico, bem interessante, enfim, tem várias formas de abordagem. E a gente vai ter uma convidada bem especial para falar sobre esse tema, que é uma psicanalista, né? A gente vai falar mais sobre ela logo à frente. Até mesmo a escolha de trazê-la para brilhantar aqui o nosso programa e esclarecer também alguns conceitos e olhar sobre Sim. o relacionamento interpessoal, o relacionamento intrapessoal. Exato. Não foi assim tão simples, porque realmente nós gostamos de trazer coisas diferentes para vocês que nos acompanham. Isso. Falar sobre o que todo mundo está falando é chover no molhado. E nós queremos realmente que vocês tenham conteúdos que agreguem, que promovam o maior desenvolvimento pessoal e profissional e que ficam inquietos, assim como nós ficamos. Isso. No nosso último programa, que foi o Capacitismo. Sim, que foi um programa que nos deixou nos bastidores. Exatamente. E até no programa, que eu fiquei sem palavras no final para conversar com a Márcia, né? Nos deixou assim de boca aberta mesmo. Exato. Sobre um tema que é tão importante, tão relevante, não tinha vindo à tona ainda, né? Pelo menos com aquela abordagem. Sim. Porque o que a gente trata é justamente o que nós vamos explorar no nosso programa hoje. São as questões mais superficiais. Sim, né? Nós não exato. vamos ao fundo do que está acontecendo. E falar sobre relacionamento de uma forma superficial, para quê? Né? Então a gente vai lá e compra um livro, continuamos com a conversa com a amiga. Então decidimos trazer a Simone. Eu acho que vai ser bem importante. Inclusive, uma das questões que tu falou, Tati, sobre o esclarecimento que ela vai trazer sobre psicologia e psicanálise, né? Quando que as pessoas precisam buscar o psicanalista, quando que isso pode ser indicado pela família, pelos amigos, enfim, né? Para sensibilizar as pessoas sobre o autoconhecimento, ter essa noção, né, de em que momento isso é necessário. Então, acho que vai ser muito válido a fala dela, visto também que estamos num mês que é o mês de sensibilização sobre a questão da depressão, que é o Setembro Amarelo. Né? Exato. E a semana passada eu estava por um processo assim meio que de tristeza, de não querer sair de casa, fiquei Sim. gripada. Eu estava passando por uns processos de mudança comigo mesma e pensei, será que eu estou ficando depressiva? Será que está acontecendo alguma coisa? Porque justamente Sim. me parece que hoje tudo gira em torno da depressão. Sim, é a generalização, os afastamentos do trabalho, o que tem de pessoas, eu não sei como é que estão os teus clientes, né, Lari? Mas o que tem de clientes apontando que os seus colaboradores estão se afastando, né, do trabalho por alguma doença de saúde mental mesmo, né? Emocional, enfim, depressão, algo nesse sentido. Sim. Então, será que a gente deve, né, colocar tudo dentro do mesmo balaio? Ou será que nós devemos realmente nos observar e entender o que está causando, de repente, um desconforto, uma inquietação, tanto no relacionamento que nós temos conosco, Sim. e no relacionamento que nós temos com o outro, né? E quando se fala em relacionamentos, não é um relacionamento propriamente afetivo ou amoroso que as pessoas acabam se remetendo, né? Mas é o relacionamento na família, é o relacionamento com os amigos, no ambiente de trabalho. Então, nessas várias situações ou nesses vários ambientes em que a gente circula, a gente precisa entender, né, como que a gente está se sentindo, se está gerando algum tipo de situação que está desconfortável ou não. E até mesmo esse exemplo que tu deu da semana passada, onde tu estavas, né, num momento que tu não queria, né, ter um relacionamento social tão intenso, porque a nossa vida realmente ela é muito intensa, a demanda profissional ela é alta e ela te exige isso. Sim, também. Exatamente. Então, saber separar, né? E eu acho que esses conceitos que a Simone traz
tem uma relação muito bacana para as pessoas também já começarem a se perceber, ter aquele pequeno insight sobre essas situações, né? E vamos combinar. É tão bom tirar um tempo só pra gente, né? Também. Ai, dizer assim, olha, vai marido pra tua janta, vai filho pra tal lugar, né? Eu quero ficar aqui sozinha, botar a música que eu gosto, olhar o programa aqui, a TV é só minha, né? A casa é só minha. Então, assim, ó, é um momento que nós precisamos também nos permitir. Isso. Porque no nosso dia a dia são tantos compromissos, tantas agendas que fazem com que a gente desgaste um pouco da nossa energia, né? Da nossa mente também. Sim. Porque olha a quantidade de informações que nós temos que saber diante de tantos ambientes que nós circulamos. Claro. Então, isso quando chega num estágio de saturação, nós começamos a ter reações. Às vezes ficamos intolerantes, impacientes, irritadas, né? Sim. Aí, como nós não sabemos o que está acontecendo, a gente culpa quem? Quem que a gente culpa, Lari? O cachorro? Não. O outro, né? Geralmente é o outro, é o trânsito, é não sei o quê. E aí? É a nossa tendência de simplificar também, não se olhar, né? Exato. Não fazer uma autocrítica, não fazer uma autoanálise sobre o que está acontecendo, que está te deixando daquele jeito. A carga de informações, ela é muito alta, né, gente? Então, a quantidade de informações que a gente consome numa rede social, na TV, ou mesmo durante a execução do trabalho, em eventos sociais. Então, é muita informação, numa capacitação no trabalho mesmo. Então, conseguir lidar com isso e conseguir lidar com as pessoas com as quais tu convive de uma forma mais harmoniosa, a gente já trouxe isso em outros programas, também vai ao encontro de se conhecer, né? E daí vem como ter relacionamentos saudáveis, como se conhecer de uma forma mais profunda para que isso não afete os relacionamentos, né? E que a culpa não recaia no outro, porque, na verdade, a forma como nós agimos e reagimos, ela está em nós, né, Tati? Ela não está no outro. Quando tu se permite, por uma discussão ou, enfim, por eventos externos, tu se irritar, se sentir angustiado, é tu que está se permitindo, né? Exato. Então, não é o outro que está fazendo contigo, mas tu se permitindo. E é complexo demais, né? Muito, muito complexo. É complexo. E se nós pensarmos, atualmente, nós passamos mais tempo no trabalho com pessoas estranhas do que com a nossa família, com pessoas que realmente amamos. Sim, né? sim. E isso faz com que realmente nós precisamos dar essa despertada, essa acordada. E é essa questão que a gente estava falando antes em relação ao mês, especificamente do Setembro Amarelo. Ele traz essa sensibilização para a sociedade em relação ao tema que é a depressão, que a gente já falou, né? Se generaliza tristeza, isolamento como depressão. E para que as pessoas entendam um pouco mais e falem sobre isso, né? E também, assim, percebam, por exemplo, eu estou na minha casa, eu tenho o esposo, eu tenho 3 filhos, eu tenho já tenho uma nora, enfim. Como que tá esses relacionamentos, né? Como é que eles estão acontecendo? Eu consigo perceber quando uma das pessoas que eu convivo tem uma situação diferente, ou no ambiente de trabalho, né? Ou mesmo os filhos com os pais, porque os pais, eles também sofrem, eles também têm sentimentos, eles passam por situações de pressão, né, no dia a dia. Então, como perceber, como entender isso? E muitas vezes até indicar um tratamento, indicar a busca pela ajuda. Porque eu acredito muito que sozinhos é muito mais difícil de conseguirmos entender o nosso eu, né? E os nossos problemas, enfim. E às vezes as pessoas têm até vergonha de dizer que estão buscando ajuda. Sim, ainda existe bastante preconceito. Psiquiatra, que, enfim, dependendo da situação. Sim. Se for uso de medicação, enfim. Tá tudo certo. Mas as pessoas têm vergonha de dizer. Psicólogo, eu não tô louco, né? A primeira coisa que eu não tô louco. Ainda tem o preconceito, né? E não é. Nós queremos justamente mostrar que, tanto na linha natural que nós já abordamos anteriormente, sim, pelas terapias alternativas, enfim, as práticas complementares e integrativas da saúde,
as abordagens também da psicanálise, da psicologia, todas são válidas. Isso. Todas, desde que nós tenhamos clareza do que buscamos. Do que precisa, né? O que precisamos, exatamente. Eu acho que aí vai bem nessa linha, assim, de eu me conhecer, eu entender o que eu estou passando e procurar, pelo menos, a porta de entrada para essa ajuda, né? Eu comentei em algum dos programas que eu fiz parte do CVV, e que é o Centro de Valorização à Vida, que é um trabalho voluntário para atender as pessoas que precisam conversar. Né? A gente pode simplificar dessa forma. Então, o CVV ele tem esse intuito também de servir como apoio, não como tratamento, tá? Mas de servir como apoio para as pessoas que precisam e não têm com quem contar, ou têm vergonha de conversar na família. Enfim, então existe um número de telefone que todos vocês podem ligar, a gente deixa disponível depois. E tem também, em algumas cidades, o centro físico, onde tu pode ir conversar. Então, a ideia é muito interessante porque, sim, a gente tem vergonha de falar com a família. Sim, a gente tem vergonha de falar com os amigos. Mas, às vezes, um estranho que não vai te julgar, que não vai te fazer perguntas tão profundas ou tão críticas, pode ser uma saída para tu se sentir mais tranquilo e até mesmo para se sentir à vontade e buscar um tratamento posterior, né, Tati? Que bacana. E então, nosso tema de hoje, ele realmente vai trazer essa reflexão. Sim. E até mesmo alternativas de como nós podemos nos avaliar no momento presente, como nós estamos, e que tipo de ajuda precisamos, e se não precisamos, enfim, ou até mesmo alguém que amigo, né, um conhecido, com certeza vai agregar bastante aí na vida de vocês. Lari, eu gostaria muito de ressaltar aqui, né, aproveitando que nós já vamos para o nosso intervalo comercial. Sim. O nosso patrocinador. Claro. A Severo Advocacia, que fica localizada aqui em São Leopoldo, na Avenida João Neves da Fontoura, número 503. Eles acreditam, né, no nosso programa. Acreditam desde o início, sim. Fomos lá, recebidas por eles, e agora eles estão aqui patrocinando o nosso programa. E, além disso, nós estamos hoje gravando, mais uma vez, no Espaço Fazer Mais, aqui em São Leopoldo, na Avenida São Borja, né, localizado aqui no espaço de aprendizagem, de desenvolvimento comportamental e humano. Isso aí, agradecer, né, aos meninos lá da Severo Advocacia pelo trabalho e pelo apoio também nesse momento bem bacana, assim. E agora, então, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo, voltamos depois com a nossa convidada. Já com a Simone, né? Com a Simone, com a nossa convidada especial do dia de hoje. Até logo! Severo Advocacia. Agilidade e eficiência em serviços jurídicos. Áreas de atuação: civil, trabalhista e previdenciário. Severo Advocacia. Telefone 51 30 37 3769. OABRS 4102. Site severoadvocacia.com.br. Voltamos com o programa Essence e o tema de hoje é relacionamentos. Já falamos um pouquinho no primeiro bloco, né, Tati, sobre esse tema que é tão importante. E agora, pessoal, trouxemos então a nossa convidada, que é a psicanalista Simone. Seja bem-vinda, Simone. Muito obrigada. Vou pedir prazer em estar aqui. Obrigada. Que bom. Obrigada. Ficamos muito felizes com o aceite do nosso convite. Isso. E eu vou pedir para tu se apresentar, então, para as pessoas te conhecerem a tua trajetória e o teu trabalho.
para que a gente possa falar sobre esse tema que todo mundo gosta de ouvir, né? Que são os relacionamentos. Um prazer estar aqui, porque é muito interessante assim a gente poder conversar, né, sobre temas assim que se aproximam do trabalho da gente e que a gente deixa de uma forma mais simples assim, né, para que as pessoas possam ter um acesso. Meu nome é Simone Embrecht, eu sou psicanalista, tenho mestrado na Universidade de Santa Maria, mestrado em psicologia. Gosto bastante de escrever, porque também é uma forma assim de poder trabalhar alguns temas que são mais densos, né, em relação à psicanálise. Bacana. A gente visitou o teu blog, né? Eu visitei pela primeira vez e achei os textos realmente muito interessantes. Obrigada. Aí no final a gente convida então a compartilhar com os nossos, com quem nos acompanha também os teus contatos e o blog. Isso aí. Então, né, Simone, nós, Larissa e eu, quando estávamos pensando no tema desse programa, nós pensamos de que forma que o teu conhecimento, a tua caminhada, a tua trajetória, a tua experiência profissional poderia também nos esclarecer e nos ajudar mais ainda com o assunto, com a abordagem, com o conteúdo. Porque o nosso programa, Simone, ele tem justamente essa pegada, né? De trazer assuntos que promovam o desenvolvimento pessoal e profissional. E como muitas pessoas que estão nos assistindo devem estar se perguntando assim, mas por que as gurias convidaram uma psicanalista, né? Uma profissional da área da psicanálise para falar sobre relacionamento? Então, eu gostaria muito que tu esclarecesse para nós qual é a diferença, se existe diferença, por que a psicanálise é psicanálise e a psicologia é psicologia, ou as duas se complementam, ou elas têm objetos, né, que nem nós estávamos falando de estudo diferenciado. Esclarece para nós, porque eu acho que isso vai ser bem legal para o público nos acompanhar e entender depois o desenrolar da nossa conversa. Então, tá. Bom, a psicanálise, o objeto de trabalho é o inconsciente. O que é o inconsciente? Aquilo que eu não penso, aquilo que a gente diz assim, isso é do meu inconsciente, como se fosse um ente, assim, alguma coisa que não... Separado da gente. Não me pertence. E não, né? O Freud, na verdade, em 1900, foi atendendo pessoas que sofriam de algumas repetições no comportamento. E, a partir disso, ele foi entendendo que o tipo de pensamento, o tipo de fala, aquilo que a pessoa estava, na verdade, tentando elaborar dentro do seu psiquismo, né? Daí aquilo afetava no comportamento. E que não adiantava apenas fazer uma sugestão e dizer, tu muda assim, tu faz assado. Pode dar 10 mil vezes a sugestão. Sim. E a pessoa não consegue porque não alterou aquilo que ela mesma não tinha na consciência do que aquilo significava e entendia, né, em relação a isso. Então, o objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente. O nosso programa aqui hoje, né? Vocês estão falando sobre relacionamento. Relacionamento é um resultado, é um comportamento, né? E pode várias outras áreas terem abordagens sobre um comportamento. Um antropólogo vai ter um tipo de abordagem, um psicólogo, né? Mas um psicanalista vai observar o comportamento como um resultado de alguma questão, porque o seu objeto de trabalho é o inconsciente. Entendi. Bacana. E, assim, agora fiquei curiosa te escutando, porque eu tenho formação em pedagogia. E quando eu estava lá na minha formação, nós estudamos o ego, o superego, o id, né? A parte do inconsciente também, das questões dos traumas, enfim, do que a criança traz no seu processo de desenvolvimento. Tive uma passagem muito curta, talvez um livro, um texto, sobre Freud. E nós estudávamos muito Piaget, que falava do desenvolvimento infantil, enfim, naquelas fases do desenvolvimento da criança. Pensando nisso, como é que, para os psicanalistas, ou dentro dessa abordagem, desse objeto de estudo, como é que funciona a mente humana? Como é que vocês fazem a divisão? Ou o que seria o ego? O que é o id? Ou vocês não exploram isso? Ou sim, que está dentro do processo de inconsciência?
Esclarece que eu fiquei curiosa. Sim, é que na verdade isso são compreensões abstratas em relação a como que nós funcionamos. Não é estudar a mente, assim, o cérebro, que neurônio que acontece. Não é no sentido do concreto. Sim. O inconsciente é abstrato, né? Tá. E assim, o ego, o id, o superego. Só que quando a gente aborda isso dentro, por exemplo, da pedagogia, ou dentro da psicologia, ou pode ser uma teoria para fazer uma compreensão, mas ainda não é uma abordagem no sentido prático, no sentido do que aquilo significa numa intervenção, que daí a intervenção vai ser da psicanálise, não vai ser só um entendimento teórico daquilo. Sim. Porque a intervenção da pedagogia vai ter a ver com o processo de aprendizagem, que é um outro objeto, de novo, né? E em que... Ai, desculpa, Lara, agora eu virei... Vai lá. Em que momento que a gente procura um psicanálise, uma psicanalista, enfim? Não, mas acho que é esse o caminho, isso. As perguntas vão fluindo, né? Sim. Em que momento, né? Estou aqui, já li todos os livros de autoajuda, já conversei com a amiga, porque a gente pega os amigos para terapeutas, né? Para psicólogo. Já esgotei. Como é que o teu paciente, como é que o teu cliente, ele chega até você? Assim, em que momento que realmente vem lá assim, agora eu vou procurar um psicanalista? Em que momento? Mais variado possível. Só que até eu escrevi um texto quando fui me aproximando muito de algumas pessoas assim que trabalhavam com orientação, exatamente como vocês, né, trabalham às vezes com uma orientação a alguém. Sim. A sugestão, ela é bem-vinda e ela é diferente do trabalho de um psicanalista. Ela é bem-vinda porque ela é para um outro tipo de abordagem. A sugestão a gente vai fazer a nível consciente, assim, quando a gente diz, como é que eu vou orientar alguém, por exemplo, a se posicionar melhor no seu local de trabalho? Eu vou fazer várias sugestões e aí a pessoa vai aprender aquilo e as sugestões são bem-vindas, né? As pessoas dizem, conselho se fosse bom, né? Não, o tema é que conselhos são bons, são bem-vindos, só que de um profissional adequado que conhece mais aquilo do que aquele que está recebendo. Sim. Em psicanálise, acontece que quando a gente mesmo já tenta fazer alguma coisa na qual nós nos orientamos e nos determinamos a fazer e não conseguimos, a gente cai numa repetição ou num sofrimento, ou a gente repara que a gente está perdido em algum sentido. Está faltando uma parte nossa a gente descobrir. Que né? não está nesse consciente de receber uma sugestão, de conversar com um amigo. Às vezes até existe um insight, mas ainda não está num ponto de maturidade, digamos assim, de entender que é um inconsciente. Sim, né? ou que aquilo está causando uma repetição que me causa um sofrimento. E pode ser que tá certo, não estou... né, com um sofrimento, com alguma coisa que está me aprisionando na vida, né? Sim. Mas quando algo está me aprisionando, vou buscar ter mais autonomia em relação a isso, a minha própria pessoa. Né? Aí essa busca, um exemplo, a pessoa, a gente está falando de relacionamentos, né? Repete situações em relacionamentos dentro do trabalho que geram muito estresse para ela. Ela cria situações dentro do trabalho, ela tenta corrigir e acaba repetindo. Seria mais ou menos isso. Eu estou causando um sofrimento. É um exemplo, né? Para a gente tentar melhorar assim, a nossa explicação. E então ela começa a se sentir incomodada com aquilo, busca a ajuda do profissional em psicanálise. Sim. Perfeito. E muitas vezes a pessoa vai vir por uma questão que nem sabe muito bem do que é aquilo. Claro. E aos poucos vai descobrindo, é mesmo, o que me trouxe aqui foi isso, isso e isso. Às vezes é algo que a pessoa mesma vai ter que construir em relação ao seu processo reflexivo. Né? Isso me faz acreditar, Simone, que um trabalho ou um tratamento, vamos dar o nome de tratamento, com a psicanálise
é muito provável que o paciente ou o cliente, enfim, eu não sei como é que vocês chamam, acho que é paciente, né? Analisando. Ele não volta a repetir aquilo ali, porque na medida em que no tratamento ele cura, ou ele entendeu, ou ele acessou o inconsciente, ele trouxe para o consciente, é muito provável que ele não venha repetir, ou pode acontecer dele ter novamente uma recaída ou não? Pode. Porque a gente não... E isso que o Freud trabalhou de uma forma diferente. Ele era médico neurologista. E a psicanálise, assim como a gente diferenciou em relação à pedagogia ou à psicologia, também é diferente da medicina. Sim. Exatamente nesse processo em relação ao que é cura, né? Por quê? Se a gente está tomando cura, a gente está já diferenciando o que é doença, o que é normalidade, ou que eu vou ter algo que eu vou prevenir para o futuro. E em psicanálise, a gente não tem uma possibilidade, seria uma onipotência, a gente dizer nunca mais vai acontecer tal coisa. Não sabemos, não tem vacina para a felicidade ou para a gente não sofrer mais no futuro, né? Não descobrimos. Não descobrimos. Então, assim, na verdade, o tema é que a gente possa hoje ter mais autonomia em relação a nós mesmos. Agora, se isso vai no futuro me dar isso ou aquilo, não sabemos, não existe, né? Não temos. Sim. Nós estávamos falando no primeiro bloco sobre o quanto que as pessoas hoje elas estão com dificuldade nos seus relacionamentos. Isso, e inclusive me chocou recentemente o fato de um jovem, né, bem jovem mesmo, acho que 18 anos, de um ex-funcionário de um cliente meu, que se suicidou. Né? E na descoberta, enfim, foi ver que era por conta de um relacionamento amoroso que havia sido rompido. E que ele, num processo depressivo, enfim, resolveu, né? Ou, enfim, fez o que fez, porque realmente contra fatos não há argumentos, né? Então, ele foi encontrado. Isso aí. Então, isso tem chocado, porque nós temos percebido no nosso dia a dia, na nossa volta, pessoas que estão depressivas, né? E que apáticas, e que muitas vezes, como não conseguem olhar para si, elas estão terceirizando o seu sofrimento. E o olhar para si, eu acredito que essa questão desse empoderamento, de eu poder olhar, é dolorido, né, Simone? O que tu me diz sobre isso? Sim, mas em primeiro lugar, assim, em psicanálise, a gente vai trabalhar com o inconsciente no sentido de que existe uma complexidade. Então, um comportamento ou um ato, nunca ele vem marcado por um acontecimento. Aconteceu isso, por isso eu fiz aquilo. Hoje a nossa cultura, ela tende a fazer isso. Sim, né? Reducionar, né? E até para que a gente consiga explicar aquilo que pra gente não tem explicação, né? Porque a gente gostaria de entender aquilo que talvez nem a própria pessoa não conseguiu entender, né? Então, assim, isso é por causa daquilo, aquilo é por causa daquilo outro, né? E a gente tem uma tendência, isso é uma tendência humana, a síntese. Isso é uma tendência à síntese. Por isso que a análise é uma tendência ao contrário da tendência de síntese. Entendi. Que é para abrir e ter o benefício da dúvida. O que houve? O que há comigo? Né? Outra tendência atual é a gente tomar como esse termo, assim, depressivo, o tema para vários tipos de sofrimento que às vezes são diferentes, né? E desculpa. Olha, a gente está aqui quase fazendo uma análise. Vai lá. A minha pergunta era justamente para a gente encerrar o bloco e voltar com a resposta sobre a questão de quais são, se existem os sintomas, se existem movimentos que a gente consiga identificar uma pessoa em depressão que precisa de ajuda e que não consegue se autoanalisar, chegar ao ponto de pedir ajuda, né? Então, essa é a pergunta que vai ficar para o próximo bloco, para encerrarmos por aqui. Obrigada, até mais. Tá. Severo Advocacia, agilidade e eficiência em serviços jurídicos. Áreas de atuação: civil,
trabalhista e previdenciário. Severo Advocacia. Telefone 51 30 37 3769. OABRS 4102. Site severoadvocacia.com.br. Olá, voltamos então com o programa Essência. E eu deixei uma pergunta, né, para Simone responder nesse bloco, que é sobre os sinais da depressão, né, Simone? Muitas pessoas começam a ter alguns sinais e buscam ajuda. Mas e aquelas pessoas que não buscam ajuda? Quem está à volta, os amigos, os familiares, as pessoas que trabalham junto. Tem sinais que a gente consegue identificar e, de repente, sensibilizar aquela pessoa que está precisando do apoio para buscar, então, esse apoio? Uhum. Sim. Hoje, como eu estava explicando antes em relação à depressão, muitas vezes... depressão é um nome dado para várias coisas que são diferentes, para comportamentos que são diferentes. Porque nós vivemos num tempo onde a tristeza é pouco diferenciada da depressão. Sim. Porque nós temos um comando quase assim cultural a que nós não devemos nos entristecer. Só que a tristeza é um sentimento que, na verdade, como eu escrevi no texto lá sobre depressão, é como se as lágrimas cicatrizassem, né? A tristeza ajuda a gente a cicatrizar perdas. Só que a depressão é quando a tristeza propriamente não acontece. Acontece um sofrimento que é um desânimo, uma falta de interesse, né? Mas que não é pela tristeza, é já de alguma coisa que a pessoa nem sabe o que perdeu, o que está acontecendo, né? Tem uma baixa autoestima, mas uma baixa autoestima mesmo, né? Sim, então, assim, e o Freud diferenciou exatamente isso, luto da melancolia, que é a depressão, né? Então, assim, o luto é o processo de cicatrização que faz parte de uma perda. Que é natural, que é normal. E que o tempo se encarrega de fazer. Sim, né? Que é isso, assim, se a gente perde um ente querido, o tempo vai fazendo o processo de cicatrização. Certo. E vai vindo uma tristeza, saudade, e fica para sempre uma saudade, uma cicatriz em relação àquela perda. Mas a pessoa consegue conduzir sua vida, continuar o seu trabalho, os seus relacionamentos, enfim, a vida segue. Sim. Lá, de vez em quando, vem aquela lembrança e depois passa. E o processo inicial é um tanto de retraimento, porque primeiro a gente vai precisar de uma certa energia para dar conta, como uma ferida aberta, para dar conta de cicatrizar. Mas quando a gente sente uma falta de energia constante, né, a gente já está com um sofrimento, com alguma coisa interna que está demandando um trabalho, né? Sim. E esse trabalho, então, interno, daí é por conta de pode ser por conta de depressão ou de alguma outra coisa, mas que, na verdade, se a pessoa está em sofrimento e não está conseguindo entender, sempre é um jeito legal de a gente poder pensar, tá ocorrendo alguma coisa, não, sim, né? Essa tristeza que se difere do sofrimento. Quando acontece o sofrimento, tu falou sobre a falta de ânimo. Então, alguns sinais seriam a vontade de não sair de casa, a vontade de não fazer coisas que sempre fez. O que vem aí, Simone, também? Sim, a vontade de não fazer o que sempre fez, mas às vezes a pessoa já está há muito tempo e pensa, mas eu nunca tive um ânimo verdadeiro para fazer isso, nunca estive bem dentro daquilo que era, né? Então, é algo para observar, porque o tempo vai passando e não vai recuperando a energia, não é um cansaço,
por conta de fora, sim. né? Como a gente falava antes, assim, não é um acontecimento que vai dar daí aquele... Porque muitas pessoas, às vezes, confundem um outro tipo de sentimento, que é da angústia, né? Assim, sim, eu estou estressado, tem muito trabalho. Bom, mas daí eu estou angustiada, estou cansada. Não é que eu estou deprimida, né? E olha que interessante, nós falamos de tristeza, do sofrimento em si, e agora tu vieste com outro termo que é angústia. Como existem sentimentos, né, que a gente precisa entender o que é um ou outro também para ter esse discernimento, para ter uma saúde mental e física e continuar, né? Sim, não simplificar tudo no mesmo, né? Isso aí. É isso aí. Colocar tudo ali, botar o rótulo, né? Tudo é depressão. Esses dias eu estava, acho que estava eu e a Larissa, que trabalha comigo, falando, né? Porque realmente chega um momento que é natural a gente sentir tristeza, né? Afinal de contas, eu sou humana, somos humanos, então sentir vontade de não querer falar, de não querer sair. Hoje eu não quero evento social. Hoje eu não quero evento social. Hoje eu quero dizer não e quero ficar na minha casa. Mas isso não significa que eu estou depressiva. Mas esse isolamento, aí eu vou trazer, né? Tá, quero ficar em casa descansando. Hoje eu quero ficar em casa, não quero sair, não quero esse envolvimento social. Não quero estar entre pessoas. Esse isolamento, Simone, segundo a tua visão, ele é saudável ou não? Como que também a gente contrapõe, né, isso? Sim, é que interessante a tua pergunta, porque era aquilo que eu falava em relação à ideia médica. Quando a gente separa muito a saúde e a doença, talvez a gente não esteja dando a peculiaridade do que é o individual, que cada pessoa vai ter um jeito e uma característica, né? E vai ter que perceber se aquilo faz parte da sua característica pessoal ou se aquilo é algo que ela queria ser diferente e não consegue, porque daí acaba sendo um sofrimento pessoal. Mas, sim, é a minha característica. Bom, tem gente que gosta mais disso, mais de estar na rua, outros são mais caseiros. Não necessariamente é por conta do isolamento, às vezes é apenas uma característica, né? Sim. Por isso que o comportamento em si não rotula, né? E sim o que está passando internamente. E quando vocês falavam sobre as diferenças dos sentimentos, é exatamente isso, assim, por exemplo, quando a gente é criança, todo mundo ou é amigo ou não é amigo, né? Só tem duas opções. Hoje a gente tem amigos, muitos amigos na rede social. Não, mas a gente tem que poder observar que são vários tipos de relações, né? Tem amigos mais íntimos, tem amigos menos íntimos, tem os conhecidos, tem os familiares. São várias formas, né, de se relacionar. Tanto nesse sentido amoroso, né? Quanto nos outros sentimentos que são difíceis, né? E é muito interessante o que a Simone acabou de falar agora também, porque assim, como são várias formas de se relacionar, elas também têm cores diferentes, por exemplo, intensidades diferentes, né? Sim, eu não preciso claro. me entregar tanto daqui a pouco num relacionamento de trabalho, contando sobre a minha vida, contando sobre as minhas questões e tão pouco me incomodando com o que o outro traz. Porque os conflitos começam aí, né? Ou eu me exponho demais, ou o outro me sobrecarrega com seus problemas, com as suas questões, que vão gerando aquela coisa, eu não quero chegar perto, eu não quero ouvir aquela pessoa, eu não aguento mais aquilo ali, porque daí é justamente isso que nós estávamos falando. Sim. Onde é que começa todo esse processo? Onde é que eu já saturei? É quando realmente eu não faço o que nós estamos fazendo aqui agora. É refletindo, é conversando, é compreendendo, é nos aceitando, é nos conhecendo, né? No autoconhecimento. Todo esse processo ele é necessário. Mas a vida moderna, onde a gente mal tem tempo, muitas vezes, de fazer uma leitura profunda de algo, vai deixando para depois. E aí eu não lembro se eu cheguei a falar com vocês antes sobre a superficialidade. O quão superficiais nós estamos. E parece que nós vivemos agora no raso. E eu acho que daí cabe uma pergunta para Simone também sobre a questão dos relacionamentos, né, Simone? O quão
é importante ter relacionamentos, né? Como que isso ajuda, quais são a Tati usou o termo da intensidade, das cores, né? Então, como que o relacionamento ele pode apoiar, ou como que se vê os relacionamentos num contexto da vida de alguém, né? Sim, exatamente. Os relacionamentos servem para nos situar. É como se fosse num situar espacial. Assim, se eu vou pensar, onde estamos localizados? Estamos localizados em São Leopoldo. São Leopoldo faz fronteira com Novo Hamburgo. Se relacionar é a mesma questão, assim, qual é o meu lugar diante dessa pessoa? Eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou amiga. Qual é que é eu me situar, né? E antes de situar o outro em relação a mim, como é que eu me situo? E aí são as minhas formas diferentes de me relacionar. Isso não significa que eu vou ser outra pessoa, né? Não, eu vou ser eu mesma, mas situada em cada lugar, porque não é assim que só porque eu mudo de lugar que eu sou outra, mas eu tenho que reparar que eu estou em outro lugar, né? Sim. Que é como na casa da gente, tem vários lugares, um lugar é o banheiro, o quarto, a sala, em cada lugar tem especificidades em relação ao que eu faço, a minha forma de lidar, né? Onde eu recebo as visitas, né? Claro. Onde eu vou tomar banho. Então, assim, cada lugar me situa. E eu não sou outra, né? Olha que interessante. E é interessante porque, na verdade, muitas vezes as pessoas não percebem essas características que tu falou não são as características, mas tu é a mesma pessoa, mas tu acaba tendo papéis diferentes com pessoas diferentes. E dentro desses papéis, os teus comportamentos eles vão ter que ser adequados às situações e adequados às pessoas com as quais tu está convivendo, né? Sim, se eu estou situada num espaço íntimo, é muito diferente de eu estar situada num espaço público. E muitas vezes as pessoas confundem isso, como se isso fosse estar escondendo. Não é escondendo, é só porque é um espaço diferente, né? Ontem estávamos trabalhando e a janela estava aberta e passou um casal aqui na frente. E olha que a gente está no andar de cima. E a mulher estava brigando com ele, chamando ele de tudo quanto é coisa. Eu pensei assim, nossa, né? Realmente a pessoa não se percebe, não se situa que ela está caminhando. E que, ok, talvez ali embaixo não teria ninguém, mas no andar de cima estariam pessoas escutando. Quantas coisas que a gente não se dá conta, né? No dia a dia. Às vezes a fofoca, que é das ervas daninhas dos relacionamentos, né? Eu estou aqui, a Simone vem e me conta algo, né? Que ela confiou em mim e daqui a pouco, por maldade ou não, vou lá e falo para outra pessoa. Isso já é uma fofoca, já estou pegando a informação, né? Embora ela não tenha me pedido segredo. E aí daqui a pouco uma outra pessoa está falando algo que só para Simone somente eu sabia. E isso vai enfraquecendo as relações, claro, né? As familiares, as de amizade. É verdade. Então, acho que cabe bastante reflexão da nossa situação, de como nós nos situamos diante das circunstâncias, né? Dos relacionamentos também, das pessoas. Sim, sim. E quando a gente, na verdade, se situa em relação a qual é a minha relação com o outro, também a gente se situa sobre aonde a gente não está, que é dentro da cabeça da outra pessoa, né? Então, assim, tem pessoas que dizem, me preocupo com o que os outros vão pensar. Sim, os outros vão pensar várias coisas que eu não tenho acesso, porque isso é da intimidade da cabeça de um outro ser, né? Então, assim, como que a pessoa vai interpretar, como que a pessoa vai entender, é o outro, né? Eu estou situada apenas na minha intenção e naquilo que eu pretendia com aquilo que eu estou comunicando, né? Quanto mais claro isso tiver assim dentro da nossa mente, melhor vai ser o nosso processo de comunicar a nossa intenção. Né? E essas relações, Simone, os relacionamentos, né, em geral, eles têm uma história, né? A pessoa ela tem uma história e ela vai criando seus relacionamentos baseados nessa história.
né, de vida que começa sempre no âmbito social familiar, depois vem a escola, depois vem outras instituições onde a criança, o adolescente é inserido. Como que isso interfere no comportamento, assim? Como que isso mexe, né, com as pessoas e na formação desses relacionamentos? Em primeiro lugar, vai interferir e vai influenciar em quem que nós vamos ser nesse nível do que eu falava antes, do inconsciente nosso, que vai sendo complexo. Só que, para a gente pensar assim, influenciar, não é numa questão vai dar uma consequência X e daí vai dar tal comportamento. Essa é a tendência nossa a botar nessa simplicidade, né? Se eu fizer assim, eu vou fazer assim e daí vai acontecer aquilo, né? E seria ótimo se a gente tivesse isso no sentido de mães e pais, né? Porque daí a gente tinha um manualzinho e dizia faz assim, assim, e daí deu assim, né? Mas são várias questões complexas. Agora, a gente tem que ter claro qual é a nossa intenção em determinada atitude com o filho, quando se é professor, quando se está transmitindo uma questão formadora, né? Mas aí é do sentido de qual que vai ser a nossa intenção. Agora, o que vai dar lá, um tanto a gente tem que ter a humildade de reparar que nem tudo vai ser sob o nosso controle. E agora, vamos já pro intervalo? Sim. Já? Nossa, eu te olhei e tu agora ela falou assim, e eu ia cortar. Bom, então, eu quero, só antes de nós irmos pro intervalo, então, colocar que, ouvindo a Simone agora, eu consigo compreender ainda mais o teu posicionamento quando tu nos traz para o presente. Nós participamos do núcleo de mulheres empreendedoras e a Simone volta e meia, quando tá todo mundo surtando, a Simone nos traz para o presente, que é o estado consciente realmente, né? Então, olha que bacana. Mas vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos logo, logo. Severo Advocacia. Agilidade e eficiência em serviços jurídicos. Áreas de atuação: civil, trabalhista e previdenciário. Severo Advocacia. Telefone 51 30 37 3769. OABRS 4102. Site severoadvocacia.com.br. Voltamos com Essence e o assunto de hoje, então, com a nossa amiga aqui, Simone, psicanalista. O assunto esquentou bastante no bloco anterior e eu encerrei, então, falando do quão importante que é o trabalho da Simone e a percepção da Simone lá no grupo que eu participo, que nós participamos, da Assiste, justamente quando nós saímos do ar, quando a gente perde o nosso estado de presença no relacionamento, na discussão, ou enfim, no diálogo que nós temos. E o quão isso é importante, né, Simone? Obrigada pelas colocações. Exatamente. O tema do estar presente, às vezes a pessoa pensa, mas então se tu vai trabalhar o inconsciente, tu vai trabalhar o passado, mas no passado nada muda. Realmente, não é que a gente vai voltar ao passado que não muda mais, mas são as questões que estão guardadas em nós, que fazem parte de trás, mas é para mudar, nos apropriarmos disso hoje, né? Nos situarmos nisso hoje, porque é hoje que acontece o sofrimento, ou hoje que acontece alguma coisa na qual eu estou perdida, né? É hoje que eu estou viva. Mas também tomando consciência desse inconsciente, acho que dá pra gente tentar explicar assim, aí que eu fico mais presente para o que está acontecendo e consigo agir no presente, né? Isso. E eu acho que tem
a gente pode fazer uma observação sobre os relacionamentos, que a gente estava... É o tema do programa, que muitas vezes as pessoas estão em relacionamentos, não têm uma ideia certa de qual é o seu papel, e muitas vezes elas estão junto, mas elas não estão presentes, né? Que eu acho que vai ao encontro do que a Tati falou sobre o grupo. Às vezes as pessoas elas estão conversando, ou elas, né, entram num estado que acabam não estando presentes para o que está acontecendo ali, né? Sim. É verdade. E imaginando que estão fugindo para um outro lugar, muitas vezes, quando estão na virtualidade, né? Porque, na verdade, nós sempre estamos no lugar real, né? Se a gente está mesmo se comunicando na virtualidade com alguém, naquele lugar... nós não estamos, está outra pessoa, né? E num outro tempo, por exemplo, no outro lado da câmera, né? Vão estar outras pessoas, mas elas não estão aqui diretamente de corpo presente, mas estão lá no seu lugar, né? Ouvindo. E isso é interessante hoje nas possibilidades de comunicação. É verdade. Né? Sim. E eu fiquei pensando, aproveitando a oportunidade, né, Simone? Nós que acompanhamos o teu trabalho, que a Larissa, então, hoje tendo a oportunidade de conhecer mais ainda a Simone, uma grata que eu já tinha falado bastante. E a Simone nos traz muitas questões acerca da mulher, né, do quão é importante nós olharmos para o nosso feminino, né, sem excluir o masculino. Tem muitas leituras que eu fiz e eu, ao te escutar, eu sinto que tu traz contigo uma bagagem de leituras, enfim, de estudos que não estão tão ligados a essa vida moderna, ao que está se trazendo hoje, e que a tua base, a tua raiz, ela é bem mais profunda. Então, assim, se tu puderes agora, né, nessa oportunidade, compartilhar um pouquinho, assim, das tuas leituras, né, da tua trajetória, daquilo que te atrai, o que faz, né, tu se apaixonar tanto pela psicanálise, ou em relação ao ser humano, o que te atrai como uma profissional da área da saúde, né? E também humana, porque na medida em que tu aceita, abre a porta do teu consultório para cuidar daquela pessoa, para acompanhar aquela pessoa, é porque teve, né, uma relação. E como é que surgiu tudo isso? São várias perguntas numa só, né? É a carreira, é a leitura, o que te inspira, enfim, compartilha conosco. Sim, eu comecei a estudar psicanálise bem cedo, tinha 16 anos quando comecei a estudar. Sempre gostei muito de ler, e todo psicanalista gosta de ler, porque, na verdade, a gente, com a leitura, vai trazendo outras contribuições para o nosso pensamento e para o nosso raciocínio. Isso é bem importante, né? Para não ficar com um raciocínio único, né? Para ter várias possibilidades. Em relação a essa parte também que a gente falava há pouco sobre o passado, ou o que está ultrapassado, o que não está ultrapassado, é muito interessante quando a gente lê um texto do Freud, assim, tipo, porque a guerra, que eram a correspondência entre ele e o Einstein sobre a guerra, se lê hoje, vai pensar, nossa, que texto atual. Mas não, o tema é que nós atualizamos a partir da nossa leitura, mas de algo que ele está escrevendo sobre o humano. E o humano, por mais que cada um de nós, eu tinha colocado, de sermos diferentes, nós temos um tanto de questões semelhantes, e que por isso, né, que a psicanálise se ocupa e estuda para entender o humano. E isso, se alguém está falando sobre o humano, em 1900, hoje, vai falar sobre o humano, né? Que é uma coisa, né? Que o humano é o humano, né? Está dentro do tempo, não fica velho. Então, assim, um texto que eu atualmente estou estudando bastante, assim, nesse semestre, estou trabalhando com um grupo, o texto se chama Das Unheimlich, que é um texto que foi traduzido de várias formas para o português, o inquietante, o estranho, e atualmente
como ele está fazendo agora, né? Ele foi escrito editado em 1919, ele está fazendo, né, 100 anos. É um texto que está muito estudado esse ano, porque ele está traduzido numa edição bilíngue que se chama O Infamiliar. Então, recomendo, porque é um texto do Freud sobre esse tema, né, do inquietante, em que ele trabalha vários textos da literatura, e aí a gente vê o quanto ele lia isso, lia né, vários autores da literatura e vai trabalhando, né, exatamente essa temática. Legal. Então, é um texto que recomendo. E a Simone vai ter agora a oportunidade de deixar o blog, né? Vai estar para vocês também acessarem. E eu queria fazer um comentário sobre isso que eu não fiz antes, nem nos intervalos. A gente sempre busca o material dos nossos convidados. No caso, a Tatiane já te conhecia. Então, eu li algumas coisas e no carro, vindo para cá, eu pedi para a Cláudia ler 2 textos que eu tinha achado bem bacanas ali do blog, e eu brinquei para ela que era um audiobook. Audiobook. Fazendo um audiobook do teu blog, porque eu achei tão interessante os temas e os textos, assim, eles têm uma linguagem que não é uma linguagem popular, assim, né, tão fácil de compreensão, mas ao mesmo tempo com um pouco de dedicação, um pouco de tempo e até mesmo, né, de disponibilidade de conhecer um pouco mais de outros termos, tu consegue fazer uma leitura muito rica e que ajuda também nesse processo de compreensão do eu, né? Exato. Isso é muito legal, muito bacana. É uma Obrigada viagem pelo no retorno. tempo com a leitura dela, mas ao mesmo tempo sem sair do presente que nós estamos. Sim, 2019. justamente. E entender toda essa dinâmica, né, da nossa Constituição com base nesse olhar, assim, é enriquecedor. Muito bacana mesmo. E eu quero que tu aproveite a oportunidade, né? Queremos Sim. que tu deixe assim, essa fonte para o pessoal poder continuar acompanhando o teu trabalho e até mesmo essa nossa conversa de hoje. Obrigada, é um prazer, né, poder escrever. Escreva um tempo exatamente com essa proposta, assim, de trabalhar o texto para que mais pessoas possam ter um contato com esses textos. Então, vai ler direto no Freud, né? Daí eu coloco ali exatamente qual foi a referência, qual foi a minha leitura daquilo, né? É www.simoneembrecht.blogspot.com. Isso aí. E tu tem alguma rede social, Simone, que tu compartilha? Sim, também? com o meu nome, é uma fanpage com o meu nome, bacana. Simone Embrecht. Bacana, ótimo. Então, a gente Obrigada. consegue acompanhar o trabalho da Simone pelo blog e pela fanpage. Isso aí. Né? E, Obrigada. Lari, então só um pouquinho antes, tem palestra, não tem? Dia 11? Sim, Bem dia lembrado. 11 de setembro, Isso, 11 na de setembro. CIST, na sede da CIST, aqui de São Leopoldo, às 6h30 da tarde. Todos estão convidados. Quem não é sócio é R$20 e 1 quilo de alimento não perecível. Então, a palestra sobre depressão. Se chama Pressa, Depressa, Depressão, que é para falar um pouco da depressão ligada à nossa aceleração atual. Nós tivemos um legal. pequeno spoiler aqui sobre depressão pela palavra da Simone, mas com certeza nesse dia vai ser bem aprofundado e bem retomado este tema. Com certeza. E tu, Lari, o que tu tens aí de bom para essa semana? Primeiro, eu queria agradecer a Simone por ter aceitado o nosso convite. Acho que foi muito enriquecedor. A gente tem buscado trazer temas diversos e esse que nós trocamos aqui hoje, ele realmente, a gente poderia fazer mais programas sobre ele tranquilamente, porque ele é um tema bem vasto, né? Obrigada por ter faremos. aceito. Vamos lá. Eu que né? agradeço. Agradeço o convite, agradeço, assim, as perguntas que vão fazendo a gente pensar. Eu vou falando E vai rapidinho, fluindo, né? mas muito obrigada. Muito bom, muito Obrigada. E eu vou deixar as minhas redes sociais, então, Tati, também. O Face e o Instagram é @Lari Moraes Mentoring. Vai acontecer, pessoal, um curso de marketing para acelerar resultados nas redes sociais no dia 24
24 de setembro e um no dia 26 sobre planejamento de redes sociais. Então, ele é para todos os profissionais que ou estão entrando no mercado ou precisam retomar, né, qualificar suas redes. Então, são cursos com esse objetivo. Ok. Certo? Eu tenho novidades também. De acordo com o nosso crescimento e a nossa evolução, nós criamos novos 2 cursos. Olha que bacana. Que é a formação de consultores e facilitadores. É uma formação vivencial que vai começar, então, dia 13 de setembro, aqui em São Leopoldo, na sede da Assiste, que vai nos acolher, mas o curso é meu e de mais 2 parceiras. Também nessa linha de parceria, um curso de liderança na prática, que também tem um viés de desenvolver a teoria, mas com ferramentas práticas para quem já está liderando, para quem quer se atualizar, para quem quer se reciclar, que começa no dia 26 de setembro. E nós temos uma turma de Enneagrama no final de semana, que também é uma novidade, eu sempre realizo ele durante a semana. Sim, que ótimo. Nós aqui falamos bastante sobre a diferença de comportamento, né, para pensamento, enfim, e atitude, enfim, e tudo que forma na personalidade, mas o Enneagrama é uma ferramenta que nos ajuda a compreender pelo menos o comportamento. Perfeito. Que a gente já, mas tem que ir, é autoconhecimento, e a gente está nessa caminhada. Então, ficam os convites e as redes sociais, @Tatiane Martins Oficial, Insta e fanpage, Facebook. Bacana. Obrigada, então. Obrigada pelo programa de hoje. Encerramos mais um Essência e voltamos na próxima semana. Até logo. Até mais. Obrigada.